Como é que eu faço para não confundir a corrupção passiva privilegiada com o crime de prevaricação? Porque eu acabei de entender você dizendo o seguinte: na corrupção passiva privilegiada, o funcionário público ele não solicita, ele não recebe, não aceita promessa de nada. O que acontece é que ele se depara com uma situação onde ele tem um dever de ofício de agir, ou seja, ele tem que fazer alguma coisa em razão das funções, e aí ele retarda, deixa de praticar, age em desacordo ou infração do seu dever funcional, cedendo, acatando um pedido ou influência de outrem. Eu entendi você dizer que isso é corrupção passiva, mas eu acho isso muito parecido com prevaricação. Parecido é, mas existe um bizu para você nunca mais confundir. Só que antes de eu dar esse bizu, me faça um favor, me permita explicar logo para você o que é prevaricação, que está lá no 319. Eu não tenho como dar esse bizu sem antes lhe falar o que é prevaricação. Então observe aqui a letra da lei. Artigo 319 do Código Penal. O que é prevaricação? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Repare onde é que está o bizu. Para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Perceba que tanto na corrupção passiva privilegiada, parágrafo 2º do artigo 317, quanto na prevaricação, caput do artigo 319, o funcionário público não faz o que deve. O funcionário público retarda, deixa de praticar, age em desacordo ou infração do seu dever de ofício. Mas na prevaricação ele faz isso para, olha o verbo, satisfazer sentimento pessoal, satisfazer interesse pessoal. E é exatamente aí que eu vou destacar para você a diferença entre os dois crimes. A diferença entre a corrupção passiva privilegiada e a prevaricação está na motivação que leva à conduta do funcionário público. De novo, a diferença entre os dois crimes reside na motivação que leva à conduta do funcionário público. Na corrupção passiva privilegiada, a motivação é externa. Há uma influência externa para que o funcionário público não cumpra com seu dever. Já na prevaricação, a motivação é íntima. Na prevaricação, não há motivação externa, a motivação é intrínseca. Corrupção passiva privilegiada, a motivação é extrínseca, externa. Prevaricação, a motivação é intrínseca, é íntima. Vou mentir para lhe agradar. Não vou dizer que eu entendi, professor, porque me perdoe, voei de novo. Vamos lá, tem problema, não tem pirreps. Aqui a gente só vai sair hoje quando vocês nunca mais errarem essa diferença entre a corrupção passiva privilegiada e a prevaricação. Vamos dar exemplos. Sempre eu vou dar o exemplo, mas você vai me ajudar. Você sempre, quando for analisar o exemplo, você vai analisar o exemplo repetindo. Se o funcionário público deixou de fazer o que devia, porque alguém pediu, alguém influenciou, veja, não pode ter vantagem indevida envolvida. Basta um pedido ou influência. Corrupção passiva privilegiada. Se o funcionário público não fez o que devia, porque não quis, sentimento íntimo, prevaricação. Analise os exemplos. Porque eu quero saber o que é vantagem indevida, daqui a pouco eu falo. Mas analise os exemplos tendo essa ideia prévia na cabeça. Vamos lá. Vamos começar pela seguinte situação. Vamos imaginar um oficial de justiça que ele está lá na Semando, na central de mandados, aí chega lá na Semando uma ordem de despejo. Um mandado judicial, aonde ele deve cumprir, produzir um despejo, uma reintegração de posse. Ele pega, olha para o mandado, olha só para o endereço, não olha o nome da pessoa, que é o objeto do mandado. Ele olha só para o endereço e se desloca até o endereço.
Quando ele chega no endereço, ele percebe que é a casa de um grande amigo. Ele foi até o endereço, quando chegou, disse: oxi, aqui é a casa de fulano. Aí ele olha o nome. Aí ele vê que é o endereço de um amigo dele de longa data de infância, uma pessoa a quem ele deve muito favor. O oficial de justiça nem teve contato com o morador. O oficial de justiça não falou com ninguém. O oficial de justiça se deslocou até o imóvel, onde ele deveria produzir a reintegração de posse, fazer o despejo, o que quer que seja. E o oficial de justiça, quando chegou lá, disse: oxi, isso aqui é o endereço de fulano de tal, macho. Fulano de tal é meu amigo de longa data, eu devo demais a ele, a Maria me ajudou demais. Não, vou fazer isso não, vou fazer isso com ele não. Isso, o oficial de justiça pensando com seus próprios botões, como diria o Rui Barbosa. Isso o oficial de justiça refletindo para com si mesmo. Não tenho coragem de fazer isso não. O oficial de justiça volta e declara que o endereço é inexistente. Repare, o oficial de justiça foi até o local. O oficial de justiça identificou o local. O oficial de justiça tinha um mandado judicial para cumprir. Por consequente, o oficial de justiça tinha um dever de ofício. Mas o oficial de justiça, por foro íntimo, para satisfazer um sentimento íntimo e pessoal de gratidão para com o morador, sem sequer mesmo ter tido nenhum contato com ele, resolve não cumprir com o mandado. E ainda conseguindo que não achou o endereço. Ele, oficial de justiça, ele infringiu o seu dever de ofício. Ele deixou de praticar um ato de ofício que estava obrigado em razão das funções que desempenha. Isso é corrupção passiva ou isso é prevaricação? Olhe para a motivação. Alguém pediu? Alguém influenciou? Não, foi foro íntimo. A motivação foi interna. A motivação foi intrínseca. A motivação partiu do âmago do agente para ele mesmo. Prevaricação. Caput do artigo 319 do Código Penal Brasileiro. Agora, vamos supor que o oficial de justiça não conhecesse o morador do imóvel. Vou mudar o exemplo agora, tá? O oficial de justiça, na semana, recebeu uma ordem judicial, foi lá, tal, chegou no imóvel, ele não conhece o morador. Bate na porta, o morador abre. Quando o morador abre, o oficial de justiça: olha, eu estou com ordem de despejo aqui, o senhor tem que desocupar o imóvel. Aí o morador diz o seguinte: doutor, eu sei que eu estou errado, eu tenho consciência disso, mas eu estou passando por uma situação muito difícil e tal, e tira lá um rosário de lágrimas. E vira para o oficial de justiça e diz: me ajude, o morador que ia ser despejado, me ajude, faça isso comigo não, não tire o meu teto não, colabore comigo por favor, vá lá, me ajude de coração. Ele pede, o morador influencia, e aquilo comove o oficial de justiça. E o oficial de justiça resolve acatar o pedido daquele morador. Volta sem cumprir a ordem judicial e declara que o endereço não foi encontrado. O oficial de justiça deixou de cumprir com o seu dever de ofício. O oficial de justiça deixou de fazer aquilo que estava obrigado em razão das funções. Mas ele não fez por quê? Porque alguém lhe pediu, alguém lhe comoveu, alguém lhe influenciou e ele acatou o pedido ou influência de outrem. Tudo nesse caso começou com o pedido do morador. Nesse caso, a provocação foi extrínseca, o start foi o pedido do morador. Ele acatou o pedido ou influência de outrem. Corrupção passiva privilegiada, parágrafo 2º do artigo 317.